podemos deixar de ter também a voz de quem em casa se transformou numa educadora formal. Então hoje temos connosco, além das pessoas que assistem, obviamente, a professora Paula Bento, a Carla Pimenta, que é uma mãe de 3 crianças, e a Carmen, que é colega de psicologia e que também nos vai falar um pouco sobre esta experiência e sobre a perspectiva do que é estar à distância e de como é que os jovens têm lidado com estas mudanças na educação. Então, em primeiro lugar, boa noite a todas. Quero agradecer também a todas que estão aqui e que estão convidadas a participar nesta conversa também em aberta. Apesar de estarmos aqui com o fio condutor, mas sintam-se à vontade para poderem conversar connosco e se juntarem a nós. Em primeiro lugar, dizer que esta é uma iniciativa do município de Serpa na sequência das comemorações do Dia da Mulher. Começámos no dia 8 de março com uma ação sobre a educação para o feminismo, um tema importante e que também ajuda na promoção da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Quando falamos no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é importante falarmos nas desigualdades, é importante falarmos nas coisas que também nos preocupam, e por isso a questão da educação não podia ficar de lado, tendo em conta estes desafios que têm surgido. Por isso, acho que também, sem mais demoras, este que é o segundo dia destas comemorações, quero falar um bocadinho, se calhar apresentar aqui a professora Paula. Olá, bem-vinda, boa noite. A professora Paula, para quem não a conhece, a professora Paula é docente numa escola profissional, correto? Correto. Paula, como é que tem visto estes desafios? Como é que de um momento para o outro uma professora também com tanta experiência se vê atrás dos ecrãs? Vejo muito mal porque para nós, para as nossas gerações, o ensino à distância era uma novidade completa. Agora vou dar aulas pela televisão, neste caso por computador. Se para nós era uma novidade, para os miúdos, pior ainda, não é? Porque o computador para eles tem uma função diferente, é jogar, ver filmes e pouco mais. No meu caso em particular, e será o exemplo de muitos colegas, dar aulas sem um quadro, que agora já não é de giz, não é? Agora já é de marcadores, dar aulas sem ter os miúdos à minha frente, conseguir olhar para os olhos deles, aproximar-me deles, pensei, isto vai ser complicadíssimo. Mas não foi. O ano passado a experiência não teve um bom princípio, porque, se bem se lembram, fomos todos apanhados de surpresa. E nós, por exemplo, na escola, nunca tínhamos utilizado as plataformas de uma forma frequente, pontualmente usávamos, mas ninguém dominava o assunto. Conseguimos, sem dúvida alguma, à boa maneira portuguesa, não é? E a necessidade faz o engenho, e conseguimos ali nos primeiros tempos pôr o sistema a funcionar. É muito complicado, e é muito complicado porque se é difícil pôr os meninos a trabalhar numa sala de aula, mais difícil é pô-los a trabalhar numa sala de aula virtual, digamos assim. Na escola, as coisas, portanto, eu sou professora de português, não é muito complicado, digamos assim, mas numa escola profissional as coisas ficam muito complicadas no que diz respeito às disciplinas da parte técnica do curso, não é? Porque andar de trator, ou andar a cavalo, ou ir podar a vinha, não se faz virtualmente. E isso, de alguma forma, empobrece o ensino destes miúdos, não é? Porque se compararmos com os alunos anteriores e com os próximos que virão, não é? Esperemos nós,
A prática para eles é muito importante e eles, quando procuram um curso profissional, não é propriamente para estarem sentados, né? E essa parte, sim, essa parte nós não conseguimos ultrapassar. E pronto. Paula, e os desafios de um momento para o outro, porque assim, nós não temos todos a mesma capacidade tecnológica, mas Não. aí assistimos a uma grande mudança, porque nós tínhamos professores que nem sequer tinham um smartphone, usavam um telefone normal. Como é que foi essa mudança para vocês? Complicada porque o corpo docente da escola tem ali uma média de idades de 50 anos, mais ou menos, mas o certo é que nem todos usavam com regularidade as novas tecnologias. E claro que os telemóveis, que grande parte dos colegas tinham, são telemóveis normais, não é? Computadores, ainda temos colegas, têm ótimos computadores, não é? Mas que não trazem câmara incorporada, que tiveram que comprar uma câmara, não é? E que depois, lógico, pedir ajuda a alguém que sabe mais um bocadinho que nós para montar a câmara. Alguns colegas que raramente iam ao mail, por exemplo, não é? Porque não precisavam. E hoje vêem-se confrontados com a necessidade de ir ao mail 2 ou 3 vezes por dia. E isso foi muito complicado. E claro que conseguimos ultrapassar, ajudamos todos uns aos outros e perguntamos aos colegas e vamos ultrapassando as dificuldades. Mas sim, sem dúvida alguma que não pensemos só que os alunos, não, os professores também não tinham formação suficiente, não tinham conhecimentos suficientes e, logicamente, que também não tinham equipamentos suficientes. Equipamentos, e há casos, portanto, há casos de colegas lá na escola que o ano passado tinham um computador que tinham que partilhar com os filhos. Não é? Com os filhos, eu não disse com o filho, disse com os filhos, portanto, plural. E as coisas tornaram-se bastante difíceis, sim. E Paula, deixe-me interromper para lhe dizer que eu cheguei a ver pessoas que cada um estava numa divisão, não é? Para conseguirem, o pai em teletrabalho, a mãe em teletrabalho, o filho no secundário a ter aulas, o outro noutro nível escolar a ter aulas. Portanto, de um momento para o outro, as casas transformaram a sua função, mas a verdade é que os computadores faltaram, não é? Os computadores faltaram, lógico que os miúdos, como eu lhes chamo, tinham telemóveis melhores que os nossos, portanto, eles conseguem assistir às aulas através do telemóvel, mas depois, quando têm que fazer trabalhos, e ainda há 15 dias, uma das minhas alunas me disse: professora, eu só posso mandar o trabalho à noite, porque a minha mãe está em teletrabalho e ela agora não pode aceder ao computador. E depois há outra coisa, além dos computadores, a questão das internets, né? Porque já se fala nos 5G, ou lá o que é, que eu também não domino muito esse assunto, mas há zonas do país onde a cobertura básica da internet não existe. Né? Nem toda a gente tem o Mel, ou tem a Nós, ou tem não sei o quê, a Vodafone. Há miúdos que têm uma PEN, que os pais suportam, cujos dados vão embora no instante. Portanto, e tudo isso complica bastante o ensino à distância. É lógico que nós não podemos comprovar, por exemplo, há meninos que dizem: não tenho net. E depois alguns pais até justificam. Mas nós não conseguimos comprovar se o aluno não esteve na aula porque não lhe apeteceu, porque tinha mais coisas para fazer, ou se realmente tinha falha de internet. Portanto, enquanto o sistema for assim, pois as coisas tornam-se mais difíceis, né? Mas vamos conseguindo e este ano
nota-se bastante. Primeiro porque os professores já dominam mais um bocadinho. Mas há uma adesão diferente dos miúdos. Há uma coisa que... Professora, peço desculpa de interromper porque falou em miúdos e eu gostava muito de começar a ouvir aqui uma colega que trabalha também na sua escola, não é? Que é colega de profissão, que é psicóloga, e depois já voltamos a si, para falar um bocadinho sobre Carmen. Então, afinal, esta geração, que é a geração dos ecrãs, que passa a vida enfiada à frente do ecrã, isolada de tudo, lidou negativamente com esta fase, com o ensino à distância, ou teve dificuldades? O que é que a Carmen tem para nos dizer sobre isto? Pronto, eles inicialmente, o ano passado, é como a professora Paula estava a referir, fomos todos apanhados um pouco de surpresa e pronto, ainda estávamos preparados, e isto é uma escola profissional, como a professora também referiu, ou seja, os miúdos estão muito habituados à questão da prática. Desculpa, a Carmen é psicóloga, não é? Educacional. Ok, educacional. E os miúdos estão muito habituados, porque eles na escola têm tudo, né? Eles têm os cavalos, têm os tratores, e eles vão para lá porque gostam da prática, né? Já são miúdos que têm essa aptidão para a prática. Foi um bocadinho complicado, né? Você está a ver miúdos que tinham uma componente prática grande, ficarem em casa, isolados em frente de um ecrã de computador. Pronto. Foi um bocadinho complicado. Agora, do ano passado para este ano, noto que houve grandes avanços, que eles já estão mais adaptados, já mesmo a nível do domínio da informática, eles conseguem dominar muito bem já a informática, mandar e-mails, assistir às aulas. Peço desculpa, Carmen, peço imenso desculpa, mas sentiu, porque nós achamos sempre que esta geração tem acesso facilitado às redes e consegue comunicar facilmente online. A Carmen sentiu ou notou que havia dificuldade por parte dos jovens? Havia. Sim, havia. Miúdos pronto, que não tinham tanto acesso a computador, né? E que até nem telemóveis tinham, porque nós estamos a trabalhar com miúdos também de classes mais... E miúdos com muitos problemas de aprendizagem e pronto. E esses miúdos tiveram dificuldade, né? Mas temos uma coisa muito boa, porque nós ajudamos-los muito. E os professores também este ano já foram preparando para isso, né? Porque já antevíamos que poderia acontecer isto, e os professores já os foram preparando. Ou seja, este ano as coisas já estão muito melhores, eles já conseguem de uma forma mais aderir com mais facilidade à parte da informática. Agora, o ano passado notou-se, foi um bocadinho complicado. Foi ali um bocadinho complicado até eles conseguirem entrar na engrenagem, digamos assim. Carmen, e outra coisa importante, porque nós estamos a falar, vocês têm uma faixa etária de jovens em que o contacto é muito importante e que a relação é muito importante. Sim, ela é importante desde a infância até à fase adulta, mas nesta altura em que, até porque vocês têm alunos que também são de fora, em que nós conhecemos coisas, em que experimentamos a relação com o outro, como é que vê este isolamento, não é? Este fechamento destes jovens agora em casa, sem esta partilha e sem este contacto com o outro? É muito negativo, muito, muito. Eu acho que, e hoje até tive uma sessão, e vou fazendo sempre sessões, já o ano passado fiz com as turmas, também no sentido, além de trabalhar com os miúdos individualmente, vou trabalhando com as turmas, no sentido também de perceber como é que os miúdos estão, de que é que ouvi-los, sentir quais são os constrangimentos que têm. E hoje estive com uma turma e eles diziam-me, porque eu disse, olha, nós não vamos para aqui fazer testes hoje, nem fichas, nada, nós hoje estamos aqui numa conversa informal e eu quero saber como é que vocês estão e eles o que diziam era, a questão era como é que eles estavam a adaptar e de que forma é que eles acham que isto estava a interromper um pouco a vida social deles, não é? E eles diziam-me, professora, até vou fazer anos, já viu, eu não posso convidar ninguém. E o outro dizia, mas já viu, nós estamos na adolescência e não temos qualquer tipo... professora, quando é que começa a escola? E eles numa ansiedade terrível para começar a escola. E pronto, e acho que isto, e vejo pela minha filha, vejo pelas amigas da minha filha, que isto é terrível, porque nós fomos feitos para o contacto, né? Nós fomos feitos para socializar, nós não estávamos preparados nem sequer pouco mais ou menos para uma coisa parecida, né? Porque Carmen, e não podemos esquecer uma realidade
que apesar de muitas pessoas também não falarem, ela existe, que é muitas crianças e muitos jovens terem na escola um espaço de paz e tranquilidade, Claro, não é? não têm em casa, né? Na E que não têm família. em Depois casa. temos essas famílias que são famílias mais complicadas, em que os miúdos depois o que vêm em casa é gritos e barulho e muitos deles se calhar nem sequer têm comida como deve ser nem refeições. Hoje também falámos um pouco da questão das rotinas, que era importante eles terem rotinas e continuarem rotinas, porque noto muito que os miúdos às vezes telefonam lá às 2, porque marcámos às 2, professor, ainda não almocei, espera um bocadinho. Mas tens que almoçar, vai lá almoçar primeiro, vai que espera um bocadinho. Pronto, e fazemos assim porque eu noto que eles precisam ali de ter rotinas. Falámos também hoje na questão de praticarem desporto, a questão de se manterem em contacto com os colegas, nem que seja online. Pronto, isto é tudo muito importante. E é isso, acho que isto vai nos afetar. Oh, A Carmen, nós, e enquanto adultos, profissional, como é que tem lidado? Tem uma filha em casa também, não é pequena? tem 9 anos, fez dez agora em janeiro. Sim. Como é que tem, ainda mais uma profissão como a nossa, que é muito contacto, como é que tem lidado com isto? Pois, olha, eu tento, como todos os pais, né, lidar da melhor forma e que ela tenha as rotinas dela, mas vamos ver, não vamos ser, não é fácil. Não é fácil porque, pronto, ela está num compartimento baixo, eu estou em cima para que não haja ruído, porque, entretanto, ela tem as aulas síncronas, eu tenho aqui os meus atendimentos e para que haja alguma privacidade, mas somos nós que conseguimos fazer isso, né? Felizmente, porque há pessoas que não o conseguem fazer. Pronto, vou lidando com as coisas de uma forma positiva também, eu sou uma pessoa positiva. Mas não é fácil, não é fácil, não é Olha, vamos fácil. ver como não é fácil, porque temos aqui uma pessoa que a esta hora parece que está tudo em silêncio, mas nesta casa vivem 3 crianças pequenas, não é? E eu penso, Exato. Carla Pimenta, que é mãe de 3 crianças pequenas, não é? Como é que é Sim. isto? Como é que de um momento para o outro, uma mãe que às vezes às 8 da manhã já deixa as suas crianças na escola e vai para o seu trabalho, como é que de um momento para o outro está em casa com 3 crianças pequeninas e penso que estão em níveis diferentes, não é? Portanto, Exato. Sim. como é que tem sido este desafio? Bem, isto é um desafio porque ser mãe já é um desafio, não é? Ser mãe é um desafio porque obriga-nos a ter que cuidar dos outros em vez de cuidarmos de nós em primeiro lugar. E isso já de si nos obriga a crescer e a estruturar-nos de uma maneira. O que é que acontece aqui? Nós fomos obrigados a ficar em casa. Isso assustou-me um bocadinho, porque muito embora nós sejamos pessoas de rotinas e temos as nossas rotinas muito, muito bem definidas, é porque é extremamente necessário que assim seja, de um momento para o outro não sair, não é? Portanto, aquela parte que arranjávamos nos todos e a seguir saíamos e cada um fazia, pronto, assim sendo a sua vida, acabou por deixar de acontecer. Acabou por acontecer foi dentro de casa. O que é que acontece? Foi um acumular de funções, não é? Em cima de uma só pessoa. E não foi fácil, não é? Portanto, eu tive que adotar o papel multifuncional. Eu, de repente, para além de já ter esse papel há 4 anos, porque nós também somos uma família monoparental, fui obrigada a exercer o papel de professora, o papel de educadora, o papel de mãe, o papel de profissional, porque continuei sempre a trabalhar em teletrabalho, e o dona de casa, não é? Porque uma casa tem que se manter, portanto continua a haver a necessidade de aspirar, de cozinhar, de limpar. E agora cozinhar mais, porque as crianças quando estão na escola, comem na escola. E comem muito mais. Eu acho que o facto de estarem em casa abre-lhes mesmo o apetite. Pronto, e claro está que isto obriga a um rigor muito grande, não é? E a uma gestão familiar com rotinas muito bem definidas dentro de casa, porque se elas não existirem é complicado. Só que é assim, há um papel que se sobrepôs, que foi o papel de professor. E ao fim e ao cabo, nós, mães,
quem não é, não está preparado para exercer essa função. Tem dificuldades em exercer. A Carla conhecia, por exemplo, diga-nos, não nos disse a idade dos seus filhos. Eles têm 8, que está portanto é o mais velho, está no 3º ano do primeiro ciclo, e os gêmeos têm 6 presentemente e estão no último ano do pré-escolar. Portanto, também aí... A Carla conhecia, por exemplo, os currículos, sabia o que é que o que está no primeiro ciclo tinha que aprender, ou que estudava, sente que as famílias estão preparadas para isso, para depois em casa conseguirem fazer esse acompanhamento? Não estão. Eu não conhecia a estrutura em si. Portanto, nós temos a noção, por conversa e por as reuniões que depois temos nos períodos, que vamos falando do que é que estão a aprender, e as conversas em casa também, o que é que aprendeste, mas não tenho a mínima noção, e aí por acaso deparei-me com uma dificuldade que até é caricata, que é, não tendo a noção do que é que estão a dar, eu vi muitas das vezes em situações em que tinha que ir à internet pesquisar a solução do exercício, ou o que é que era qualquer coisa que estavam a dar, porque também já não me recordava, e o método já não é o mesmo que nós tínhamos, portanto as soluções já não são as mesmas que nós tínhamos na nossa altura, não é? E deparei-me com situações dessas em ter que estar a pesquisar para também o ajudar, até porque há aqui uma situação que eu acho excessiva, que é o plano de estudos que os miúdos têm. Acredito que nos outros ciclos também seja semelhante, não é? Assim sendo consoante a idade e a evolução do ensino, mas o que é certo é que o ensino em casa teve também uma exigência, a meu ver, tão grande como o ensino presencial, em que nós, mães, neste caso, não é? Tivemos que acompanhar a aula como se ela fosse dada na escola presencialmente. E não temos essa capacidade, não é? Nós não temos essa formação, ou seja... Carla, e diga-me uma coisa, provavelmente contacta com outras mães e outros pais, e numa casa onde não existe uma família monoparental, como é que as coisas estão a funcionar? Ou seja, sente que os pais participam nessa tarefa de educar também? Têm partilhado tarefas domésticas? Qual é a sua, o que é que nos pode dizer da sua experiência e daquilo que tem falado com as outras mães e os outros pais? Porque neste momento é normal que se sinta subcarregada uma vez que está sozinha, sendo que essa é a realidade, mas parece também, e no dia 8 de março também ouvimos isso, que a pandemia tem subcarregado as mulheres, não é? Sente que nas outras casas onde existe um pai e uma mãe, que acontece o mesmo? Eu acho que, de alguma forma, as coisas estão a evoluir positivamente nesse sentido. E ainda bem, não é? Porque o papel tem que ser repartido. Agora, que há, se calhar, uma tendência, até mesmo sempre, para a mulher avançar. Porque a mulher sente confiança, não é? A mulher acredita em si e sabe que tem a capacidade para acompanhar... Sente confiança? Ou a sociedade diz-lhe que ela tem que ter essa confiança? Eu confio em mim, mas a sociedade também transmite isso, não é? Mas eu acho que nós também acreditamos nas nossas capacidades, acima de tudo, também é por aí. Mas acredito que os pais, e sei também de amigos e de colegas meus que partilham muito esta função. Portanto, e até mesmo em termos de trabalho, há uma semana em que é o pai que fica, e depois a outra semana é a mãe que fica a dar esse apoio. E claro, continuamente, no decorrer da semana, também as tarefas são partilhadas, não é? E muito bem, porque é assim mesmo que tem que ser. Até porque eu cá em casa também já educo os meus filhos também nesse sentido.
Portanto, acho que os Carla, princípios... deixa-me ver, porque acho que temos aqui a Paula, que queria se calhar fazer algum comentário, alguma coisa que gostaria de dizer. Paula, ouvi levantar a mãozinha. Sim, sim, no seguimento aí daquilo que a Carla estava a dizer, e eu não sei se será a opinião da Carla, eu acho que nós professores, nos tornamos mais exigentes, ou seja, as tarefas que propomos aos alunos para fazer em ensino à distância, e eu recolhi as opiniões das colegas professoras e colegas mães, são maiores do que aquelas que tínhamos com os alunos em sala de aula. E eu não sei até que ponto, porque ainda não me debrucei muito sobre esse assunto, se não será a pressão dos pais, digamos assim, ou seja, eu estou a ensino à distância, eu até sei que a mãe do António, do Francisco, do Miguel estão a assistir ou podem assistir, e eu tenho que ser mais exigente, pôr mais tarefas para eles não, de alguma forma, não porem o meu trabalho em causa. E isso depois faz com que, em alguns casos, as mães, como é o caso da Carla, tenham que acompanhar os miúdos, porque as tarefas começam a ser muitas. Não é? O problema é que nem todas as mães, porque achei piada à Carla quando disse que confiava nela, mas e Serpa é interior do país, e as ideias, e eu trabalhei esse assunto com os miúdos na sala de aula, com os miúdos que já não são miúdos, mas eu insisto em chamá-los de miúdos, a questão da igualdade de género, e todos muito para a frente, mas calma lá que essas tarefas são das mulheres, não é? Uhum. E parece que educar os filhos é sempre tarefa da mãe, não é? Ainda bem que isso já está a mudar, esperemos que mude rapidamente. Mas as mães não conhecem os currículos, como é evidente, nem teriam que conhecer, mas depois e isso a mim magoa-me um bocadinho, porque voltamos a ter desigualdade. Uhum. Porque assim, a Carla está com os filhos, tudo bem que são pequenos ainda, não é? Tem que trabalhar com eles, mas haverá, desculpa a expressão, muitas Carlas que não podem, nem têm conhecimentos suficientes para acompanhar os filhos. Portanto, porque quem tem que ensinar os meninos é o professor. Eu não posso contar com a Carla mãe, porque a Carla mãe pode não ter formação suficiente, pode não dominar, pode se calhar, e não é assim tão estranho, eu há 2 anos teve lá na escola a mãe de um miúdo, que era mais ou menos a minha idade, e a senhora não sabia assinar o nome dela. Portanto, e nós professores acho que temos que mostrar aos pais que trabalhamos para o bem dos miúdos, pois é, só que o grau de exigência, o número de tarefas que mandamos fazer vai complicar, entre aspas, não é, a vida dos pais, e depois nem todos os pais conseguem acompanhar os miúdos. Mas professora Paula, eu por acaso penso muito e debruço muito sobre essa realidade. O meu contexto é completamente diferente de outros contextos. Eu, independentemente da situação em que estou, eu muitas das vezes penso, se eu às vezes tenho muita dificuldade em acompanhar, por o acumular das tarefas, por a dificuldade de acompanhar o currículo, eu questiono como é que outras mães, sem estes conhecimentos até, como é que conseguem acompanhar os filhos. Porque, efetivamente, os planos de trabalhos são extensíssimos e muito exigentes. Em que eu própria, eu olho para aquilo e digo, eu não conseguia, desempenhar, não é? Desenvolvê-lo
durante 1 hora da manhã, como às vezes é solicitado. Tal e qual, mas é verdade. E isto é uma realidade muito dura, em que eu às vezes penso, e ainda para mais com as dificuldades da questão da internet, como já falámos, ou do próprio aparelho do computador ou do telemóvel, eu assisto muitas das vezes às aulas do meu filho e vejo uma criança a assistir ao PowerPoint, não é? Por um telemóvel. Como é que ela consegue ler o que lá está? Ela não lê o que lá está. Não consegue acompanhar a aula. E pronto, isto é uma realidade muito, muito dispar, não é? Porque nós vivemos aqui num contexto e conseguimos focar-nos e conhecemos a nossa realidade e percebemos por o nosso universo até ser mais reduzido a diversidade de pais e de mães que existem e da diversidade de habitações e logo assim sendo também a dificuldade que têm do acesso e do verdadeiramente no sentido de conseguir acompanhar as aulas desta maneira, em todos os aspectos, no conhecimento e nos equipamentos disponíveis, não é? Não é fácil. Carla, a Sara tinha pedido para falar, não foi, Sara? Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Estão-me a ouvir? Sim, gostava de se apresentar, Sara. Então, primeiro que tudo, queria dizer que me sinto aqui um bocadinho de fora, porque não sou do município, mas recebi um convite para assistir e participar, que agradeço. Estou a achar toda esta dinâmica muito interessante e queria agradecer à entidade organizadora de organizar este tipo de conversas e debates, que acho que são muito importantes. Eu neste momento estou a fazer um mestrado em Educação Especial na Universidade do Algarve, tenho uma quinta pedagógica no Algarve e sou mãe de 2 filhos. E queria também partilhar um bocadinho e aprofundar aqui algumas coisas que também tenho sentido, quer enquanto mãe, quer enquanto professora, que também sou. Embora neste momento não esteja a exercer o ensino em escola, tenho uma quinta pedagógica. Então, eu concordo em absoluto com aquilo que a Paula tem exposto e que acho que é aquilo que eu mais sinto, que é esta questão do ensino à distância veio aprofundar as desigualdades e não se consegue fugir muito a isto, porque as crianças têm efetivamente condições de trabalho diferentes, têm realidades diferentes em casa. Eu já passei por situações de ter um filho a dizer, mas o meu computador neste momento, ele precisou de usar um computador diferente, o meu computador neste momento não tem câmara, mas eu estou-vos a ouvir. E escreveu, eu estou-vos a ouvir. A professora não o estava a ver, não o estava a ouvir, mas no chat ele conseguia escrever. E eu cheguei-me para o ajudar e percebi que do lado de lá ninguém estava a perceber que ele estava ali. Ele estava a ouvir uma conversa em que ele sentia que não estava a fazer parte. Ele queria mostrar que está. E isto gera uma ansiedade, às vezes, que mexe depois aqui com o equilíbrio emocional. Além do que a Carla disse, da mulher acumular funções e de repente se ver professora, no meu caso, e felizmente as minhas crianças já foram dormir, já posso estar a falar um bocadinho mais à vontade, no meu caso, além de virar professora, educadora, também sinto um bocadinho que virei terapeuta da fala, porque tenho 2 disléxicos em casa, e psicóloga. Eu costumo comentar que com o meu mais velho, que de vez em quando tem crises de ansiedade, dou por mim mais do que a apoiar com a parte pedagógica e com o desenvolvimento pedagógico, mas a apoiar a estrutura emocional, não é?
Em relação, queria também dar aqui um apontamento em relação quer ao papel do opressor, quer a este acumular de funções da mulher e à questão da mulher e o homem em casa, que acho que também nesta temática é importante abordar. Em relação aos professores, eu tenho sentido que sou privilegiada porque os meus filhos, no geral, têm tido professores que estão a trabalhar de modo a que eles sejam o mais autónomos possível. É claro que com a mais nova é muito difícil, tem 6 anos, dificuldades de aprendizagem da escrita e está no ano em que tem que aprender a escrever. E então precisa aqui de mais algum apoio, mas tenho tido a sensação de que os professores estão focados no desenvolvimento da autonomia, o que acaba por ajudar bastante. No entanto, e apesar de eu nesta casa haver um casal que funciona e onde o homem e a mulher do casal partilham as tarefas, quer da lida da casa, as tarefas todas, e embora eu sinta que tenho o apoio do homem em muitas situações, também sinto aquilo que a Carla diz, que é, quer seja pela sociedade, quer seja por nós próprias, muito mais facilmente nos chegamos à frente nas questões educacionais. Depois, há um outro pormenor que queria aqui comentar em jeito de quase confidência, que é as reações sociais de fora. Ou seja, quando eu comento com a minha família que, olha, neste momento a mais pequena está a ter uma aula de balé, que é o pai que está a acompanhar, porque eu estou aqui a fazer este trabalho, imediatamente há essa reação que também se viu aí ao fundo, do riso, tens que tirar uma fotografia ao pai com tudo. Não, é normal, é natural. Se pode acompanhar a aula de música ou a aula de português, porque é que não pode acompanhar a aula de balé quando o nosso papel é apoiar nas questões informáticas, não é? Não estamos a dar aula de balé, está lá a professora de balé. Portanto, o acompanhamento tanto pode ser feito por mim como pelo meu marido, é igual. Mas ainda há muito estas questões e embora na nossa dinâmica familiar isso não se sinta, depois na visão da sociedade, na visão social em redor, ainda se sente muito, ainda há muito este estigma do mas estás a ajudar os miúdos a fazer o trabalho de casa, porque é que não é ela que está a fazer isso? Ainda continua a haver muito isto e por isso eu continuo a sentir que ainda faz sentido existir o Dia da Mulher e ainda temos que defender aqui estas questões. Só mais uma achegazinha. Em relação àquilo que a Paula e que a Carmen também já referiram, eu acho que, acima de tudo, ninguém estava preparado. Ninguém está preparado. E nós temos, e eu vejo isso das aulas que acompanho da minha filha, temos alguns pais que sentem que os meninos precisam de mais trabalhos porque eles têm um bom ritmo de trabalho, enquanto o menino estiver a fazer trabalho está ocupado e os pais conseguem trabalhar, e que parece que fazem alguma pressão com os professores para que os professores demonstrem aquela questão que a Paula falava de os professores sentem que têm de demonstrar trabalho. Eu sinto que há pais que sim, que de certo modo parece que têm tendência a pôr em causa o papel do professor, mas depois lá está a questão das desigualdades. Depois há pais que não têm capacidade para dar apoio, para garantir as fichas e as respostas e portanto, eu acho que estávamos todos muito pouco preparados para isto. E, independentemente da nossa preparação, esta não é a situação ideal. Como a Carmen disse muito bem, nós somos animais sociais. Nós precisamos da socialização. Todos, não são só as crianças.
Nós também, nós precisamos de falar com outras mães, com outros pais, precisamos do cafezinho de manhã para perceber, e eu acho que estamos todos a sentir isso, e depois temos reações diferentes e maneiras de lidar com isto diferentes, mas isto não estávamos preparados e não é a solução. Claro, vou parar. Obrigada pela partilha, que acho que foi muito rica, que tocou aqui algumas considerações das pessoas que já conversaram connosco. Eu queria só perguntar uma coisa também à Carmen. Quando nós estamos a falar efetivamente nesta dificuldade destes jovens, e a Carmen trabalha nesta escola com alguns jovens também com algumas dificuldades, não é? Que precisam de um acompanhamento muito próximo. Numa primeira fase, quando surgiu o início da pandemia e o primeiro confinamento, como é que foi, enquanto técnica, esta desaproximação, se podemos chamar assim? Como é que lidou também, enquanto profissional, porque nós trabalhamos de uma forma muito próxima, como é que foi essa experiência desse afastamento, não é? E de não conseguir estabelecer essa relação, quando alguns até foram para sítios muito longe e depois, como a Carmen disse, sem facilidade de comunicação também pelos métodos alternativos que nós conhecemos. Para mim pronto, é como lhe digo, eu sou uma pessoa muito de afetos, isto depois tem a ver com a maneira de ser de cada um, não é? Eu sou muito afetuosa e gosto muito da proximidade e gosto muito dos miúdos, para além de ser psicóloga, sou muito, muito humana. Isto para mim foi muito difícil. Muito difícil porque, se calhar até mais para mim, que tenho noção do que eles estão a perder, do que propriamente para eles, que eu não sei se eles terão a verdadeira consciência do que estão a perder. Pronto, foi difícil, mas eu aos poucos fui tentando, primeiro através de telefonemas com muita proximidade com eles, e eu penso que eles também sentiram, não de uma forma tão consciente como acabei de dizer, mas sentiram. E depois, pronto, fomos tentando através do Teams, e pronto, para não perdermos aquele elo. Mas de facto isso para mim foi muito, muito complicado. Eu já tenho falado com a professora Paula e digo-lhe todos os dias de voltar à escola, todos os dias de ver os miúdos, de olhar para eles, saber se realmente, porque eles às vezes ao telefone dizem-nos que estão bem, mas eu sinto que eles não estão bem. É algo que diz que eles não estão bem e às vezes ligo de manhã, sinto isso e à tarde volto a ligar. Olha, como é que tu estás? Senti que tu não estavas bem. Será que tens alguma coisa que possas partilhar comigo? Ou queiras partilhar? E à tarde eles já muitas vezes sentem-se preparados e até dizem: Oh, professor, eu estou farto disto, olha, eu não consigo. Ainda no outro dia estava com um miúdo que nós temos, que ele é aí de Serpa e também tem muitas dificuldades, mas ele tem evoluído bastante do ano passado para este ano. E estava com ele, e ele estava muito, isto no sentido de ir ao encontro que aquilo que a Sara estava a dizer, e que alguns colegas já falaram, do excesso de trabalho. Ele estava exausto, professora, eu estou cansado, eu vou desistir. Eu disse: não vais nada desistir, calma. O que é que se passa? Professora, é só tarefas, e tarefas, e as tarefas. E disse: pronto, as tarefas é assim, tu vais fazendo as tarefas conforme o teu ritmo. Tu é assim, se não consegues fazer duas, fazes uma. E pronto, e tentei por aí minimizar-lhe esse sofrimento, porque acho que os miúdos sentem de tal maneira essa exigência, principalmente estes que têm ainda mais dificuldades, que cria um grau de ansiedade nos miúdos muito grande. Pronto, eu compreendo que os professores também têm que cumprir e têm que tudo isso, mas eu penso que se calhar teria que ser repensada esta questão das metodologias, a questão do ensino à distância, vermos se calhar os miúdos, cada um de forma diferente. A gente não pode ver os miúdos de forma igual, porque cada um tem uma família diferente, cada um tem uma especificidade diferente. Eu não posso olhar para o Manel como olho para o João, não posso olhar para o André como olho para a Filipe. Todos os miúdos são diferentes, todos têm contextos diferentes, e então nós temos que ter esse... Eu penso que ali na nossa escola nós, e sinto-me uma felizarda trabalhar numa escola em que eu sinto que há essa preocupação
E a professora Paula, se calhar, tem muito mais experiência e conhece as pessoas que lá estão e sabe que isso é verdade. E quase todos os professores ali vão para além de professoras. Há um grande esforço da parte de todos para acompanhar os miúdos, eles fora de horas, há disponibilidade por parte dos professores para tentarem melhorar, mudarmos de estratégias, a gente fala com os professores, olha, vamos lá ver de que forma é que a gente pode ajudar Joaquim. Está bem, vamos ver, a gente arranja aqui uma estratégia melhor. Pronto, eu sinto-me grata de trabalhar com este tipo de pessoas, porque é com este tipo de pessoas que eu gosto de trabalhar. Mas sinto que, no geral, sinto isso que vocês sentem. Sinto que, principalmente com a minha filha, e no geral já tenho falado com outras colegas, que há um exagero de trabalhos, um exagero de mostrar. Epá, vamos lá repensar isto. Nós estamos perante uma catástrofe, né? O que é mais importante? Neste momento, o mais importante é o nosso equilíbrio emocional, não é? Isto é a minha forma de pensar. É equilíbrio emocional. Nós tentarmos ultrapassar isto da melhor forma. Sim, senhora, temos coisas a cumprir, tudo bem. Mas se não cumprirmos 10 tarefas, cumprimos 2, não é? O importante é que o meu aluno X, Y e Z estejam bem e que eu me assegure que aquela família não tem dificuldades, não é? Faça todo o tipo de articulações para que aquela família não tenha dificuldades em termos de comida, em termos de acesso, seja aquilo que for, e que aquele miúdo tenha equilíbrio e esteja seguro. Pronto. Isto é um pouco a minha forma de ver. Carmen, também a psicologia coisas. também nos diz isso, não é? A psicologia também nos diz que se nós não estivermos equilibrados emocionalmente, como é que nós vamos ser funcionais, não é, Carmen? É isso que eu penso. Penso que temos que, se calhar, pensar um pouco de uma forma diferente e não criar aqui este caos de trabalhos e de. Carmen, e nós também vimos isto, quando os nossos empregadores também nos apoiaram nisto que é o teletrabalho, não é? Percebendo também as necessidades das famílias e havendo locais que se disponibilizaram também a apoiar os seus funcionários e que deram apoio tão importante às famílias, que sem ele também seria ainda mais desafiante. Carla, sem dúvida. Em relação aos pais, eu não sei se a Carla faz parte de alguma associação e como é que vê a importância, como é que vocês entre pais se ajudam, ou como é que poderá, ou se têm tentado algumas estratégias comuns? É assim, há a intenção e realmente eu acho que é estritamente necessário que exista uma ligação entre a escola e a casa, portanto a família. E eu noto muito que existe, no caso, pronto, vou-me ligar basicamente ao primeiro ciclo e ao pré-escolar, mas noto que existe um pequeno fosso, e digo um fosso entre aspas, entre a ligação da família e da escola à família. E isto é um bocadinho complicado. Porquê? Porque há uma necessidade grande e acho que o enriquecimento para as crianças seria muito melhor e o contributo para o desenvolvimento educacional das crianças no geral seria muito melhor se nós conseguíssemos fazer esta ligação entre a escola e a escola fazer a ligação entre a família. Muitas vezes ouvimos durante esta pandemia e focámos-nos muito na questão da palavra todos. Foi sempre muito utilizado porque todos juntos conseguiríamos ir ultrapassar e é uma palavra-chave. Mas o que é certo é que muitas das vezes nós não trabalhamos todos em conjunto e efetivamente há essa necessidade e eu acho que o papel do associativismo neste caso é extremamente importante. O associativismo no sentido da associação de pais ou grupos de pais, onde a participação e o interesse dos pais deve ser significativo. Os pais têm o dever de frequentar, portanto, como possível, não é? Ter um papel ativo e uma voz ativa
na participação da escola e com a escola, portanto, isto tem que ser recíproco. Eu considero que acho que deve ser um contributo das famílias, de certa forma, preparar também e ajudar a escola a desenvolver alguns planos a nível educacional, até nas aulas extracurriculares, em que as crianças consigam também, de alguma forma, e é aí que eu acho que o ensino podia também ter uma ligeira mudança e também este contexto pandémico podia ajudar nesse sentido, em que se conseguisse também libertar um bocadinho as crianças para que elas pudessem usar a criatividade ligada à ciência, a cidadania ligada às artes. Não, eu acho que o ensino está tão condutor numa linha que não consegue desviar-se dali. E depois, quando existem situações destas que nos obriga a ir para casa, parece que não existe alternativa nenhuma a não ser massacrar, entre aspas, perdão, calhar a expressão é um bocadinho grosseira, mas em massacrar as crianças a desenvolverem aquelas atividades quando elas podiam criativamente aprender da mesma maneira, mais livres, usando a criatividade e a espontaneidade em algumas situações. E eu acho que está nas nossas mãos, portanto, isto é um desafio grande. Acho que está muito nas mãos das famílias, porque é um conjunto, não é? Sejam elas como forem constituídas, mas está muito nas nossas mãos, como papel ativo também na sociedade. Ter esta ligação com a escola e, de certa forma, contribuirmos para um conjunto ultrapassando estas dificuldades e ter a capacidade também e o dinamismo, a inteligência para conseguirmos encontrar um caminho com um sucesso muito mais educativo para as crianças. Ok, eu peço desculpa porque, aproveitando que temos aqui uma pessoa, Cláudia está aí tão descansadinha, também dos Algarves, não estás a ouvir? Não, eu estou descansadinha porque estou-vos a ouvir. Ok, Cláudia, por essa razão, estou, aliás, não consegui entrar no início, mas estava atenta àquilo que estavam a partilhar, por isso estava aqui tão quietinha e em simultâneo a refletir também sobre a vossa partilha. Mas acho que ias-me colocar uma questão, não? Não, ia aproveitar que estás aqui, também gostava que te apresentasses e que pudesses dizer sobre este tema, não é? Sobre esta questão das mulheres e a educação, tu também estás nestas áreas e estes desafios que a pandemia nos trouxe, o que é que tu podes contribuir aqui para a nossa conversa? Como é que tu vês isto, como é que tu sentes, como é que tu tens lidado enquanto mulher também com isto? Nós temos falado um pouco, mas gostava que partilhasses, Cláudia. Bem, olha, em primeiro lugar, eu estou como a Sara e agradeço o e-mail que me enviaste com os webinars, porque realmente aquilo que nós, e a Sara já mandou aqui também uma mensagem, é de extrema importância estas partilhas e estas, digamos que estas ações fora daquilo que é o padrão normal. O padrão normal do nosso dia-a-dia. E eu enviei o webinar de hoje para várias pessoas, ou seja, alunos de todo o sítio, portanto, eu fiz uma divulgação em massa e expliquei-lhes a importância da temática. Claro que a esta hora alguns devem estar a dormir, etc. Enfim. Mas, independentemente disso, pelo menos eu estou a ver aqui 3 pessoas e já valeu a pena a divulgação que eu fiz. Em relação à tua questão... Não, em relação a quem tu és, primeiro. Quem eu sou. Quem eu sou, pois o meu nome é Cláudia Luísa, sou professora na Universidade do Algarve há 15 ou 16 anos, também sou psicóloga, clínica e também sou educadora social de formação base. Ou seja, o meu dia-a-dia barra um bocadinho da noite, como eu costumo dizer, efetivamente é todo ele ligado à educação e às causas sociais. Acho que apresentei. Em relação à questão,
Por algum motivo eu também fiz muita força para que as pessoas pudessem assistir, porque creio que nem é tanto pela questão da mulher em contexto educação e pandémico, mas é realmente no sentido em que estamos todos sufocados com a pandemia e precisamos todos de partilhar. E quando eu digo partilhar, já não digo conhecimento formal, porque aquilo que eu sinto, e por acaso hoje recebi uma mensagem que até posso partilhar convosco, de um aluno do ensino superior, que é um adulto, portanto não é uma criança de pré-escolar, nem é uma criança de primeiro ciclo, é um aluno com 20 e tantos anos, mas onde ele faz, isto é o melhor retrato de como estamos a viver este processo educacional com estas ferramentas que nos são permitidas. É óbvio que eu estou grata por ter a possibilidade de estar a poder contribuir, mesmo que seja Zoom, para a continuidade dos objetivos educacionais. Mas há uma questão, ainda hoje refletia sobre isso, e há pouco, eu peço desculpa, eu não tomei nota do nome da colega, mas há uma pergunta que eu faço a mim própria e que tenho refletido sobre isto, que é o seguinte: mas alguém nos preparou, alguém nos indicou as metodologias de ensino para trabalhar à distância? Alguém teve o bom senso, isto é tudo novo para nós, não é? Portanto, nós já estamos, quando eu digo nós, pois eu não sei se os outros colegas entraram, mas eu entrei e os meus alunos a 12 de março em confinamento e em Zoom. A partir daí, praticamente tem sido o nosso modus operandi. Mas na realidade, ninguém sabia nada. E as metodologias de trabalho online são extremamente importantes para a produtividade que nós podemos tirar da ferramenta. Curiosamente, agora, neste segundo confinamento, nós já temos um documento, eu digo nós, porque um conjunto de pessoas criaram um documento orientador de como trabalhar à distância no Zoom. Porque, como devem calcular, eu tenho turmas com 52 pessoas, 53 pessoas. Ou seja, o bom senso impera, obviamente, mas, na realidade, nós precisávamos de orientações, porque cada um, e aí houve uma colega que disse muito bem, eu partilho muito da opinião, creio que foi a colega Carmen. Acima de tudo, a nossa preocupação neste momento já nem é tanto a aprendizagem dos alunos, mas o seu bem-estar. Mas no início a nossa preocupação era a aprendizagem, porque temos alunos a mudar de ciclo de estudos, temos alunos a entrar para o sistema universitário, temos uma série de questões, mas ninguém nos disse como é que isto ia ser feito. Eu tenho alunos que há 1 ano e meio supostamente deveriam de estar a fazer uma prática presencial e estamos todos a trabalhar em Zoom. Portanto, acabamos por estar aqui num sistema que vai deixar graves mazelas em vários domínios. A nível profissional, eu passo a expressão, mas eu já nem estou tão preocupada, porque a nível profissional, habitualmente, eu refiro que é fazer que se aprende. Agora, há uma série de outras mazelas que vão ficar e que nós vamos ter que trabalhar com elas futuramente, e essas sim preocupam-me, e que ninguém me parece querer estar se estão a pensar, ainda estão muito fechados na sua conchinha, porque também ainda não ouvi ninguém falar, por exemplo, como é que se vai preparar o desconfinamento e um plano de saúde mental para apoiar a população portuguesa, por exemplo, mais do que um currículo que eu já sei que existe. Portanto, as minhas preocupações neste momento, a todo custo, é esperar amanhã que aquele senhor bendito que vai fazer o anúncio que nos possa dizer: vamos começar a desconfinar. E vamos começar a desconfinar gradualmente, como é óbvio, mas com moderação, com regras, mas neste momento os alunos, os docentes, e eu falo com uma rede bastante alargada, estamos todos a entrar em colapso. E isto é quase como se estivéssemos à beira, temos assim só mais um espacinho. E eu posso vos ler a mensagem do aluno de hoje, um homem de 20 e tantos anos, que me disse: temos aqui um grupo informal, porque eu crio também, como a Carmen, ligo, telefone, temos grupos no WhatsApp, temos grupos no Facebook, fazemos muitos Zooms, estão bem, não estão bem,
temos vários canais de comunicação. E ele dizia-me: ei, professora, não aprendo nada por Zoom. Então, se este com 20 e tal anos não aprende nada por Zoom, podemos calcular como é que realmente os outros, que estão noutros níveis de ensino, mas já nem vamos por aí. Parece que é uma fase onde, para aprender, é necessário fazê-lo sozinho. Ele quer estar a questionar a metodologia que nós estamos a utilizar, ou seja, estamos a utilizar o Zoom, estamos lá 50 e ele sente-se sozinho. A dimensão relacional que não está. E depois ainda questiona outra coisa, claro, este já paga, já questiona a coisa de outra maneira. Pago propinas para me mandarem fazer trabalhos. Tenho saudades da escola verdadeira. Não suporto mais fingir que o Zoom funciona. Nem dá para falar, nem um bocadinho. Um abraço, etc. Ou seja, é a forma mais autêntica e mais genuína por parte de quem está do outro lado da forma como nós estamos a funcionar. E isso, para mim, quando eu vi a mensagem, sabe o que é que eu respondi? Para já, disse-lhes aqui, compreendia e disse-lhes: não se preocupem que assim que conseguirmos desconfinar, vamos fazer um lanche debaixo dos pinheiros aí em frente à Penha. E ele disse logo: e levamos vinho, e levamos tudo aquilo que vocês quiserem, mas é de ir. E depois gerou-se aqui uma conversa, obviamente. Vem a fazer um piquenique a Serpa. Ou isso, nós temos muitos alunos alentejanos, mas isto não querendo monopolizar o discurso, é para dizer que realmente a mim me preocupa desde as crianças que nascem em pandemia, que só ouviram ainda a voz da mãe, do pai ou do irmão, que vão à rua, e eu já presenciei isto, porque temos várias colegas que engravidaram no contexto pandémico. Nós não conhecemos as crianças, mas esta semana uma colega minha foi fazer um passeio lá no campus com outra que tinha uma menina com 7 meses e a criança estava espantadíssima porque estava a ouvir uma voz que nunca tinha sequer ouvido, estava a ver uma pessoa que era um extraterrestre, como a Ana me dizia, eu também era um extraterrestre para aquela criança. E a miúda com 7 meses, a primeira reação dela foi jogar a mão ao braço da minha colega. E a minha colega, ao que fez, deu-lhe o cotovelo. Onde é que realmente nós estamos? Porque, ou seja, é grave tudo isto que está a acontecer. Como, por exemplo, acho que foi a colega Carla que falou que tem uma criança pequenina, ou alguém que tem uma criança com 6 anos, eu estou a acompanhar, as minhas alunas estão a acompanhar meninos que estão no primeiro ciclo. Por exemplo, meninos que estão na primeira classe, que estão a fazer a aprendizagem desta forma, não conseguem ouvir aquilo que o professor diz, não conseguem compreender, e eu estou a acompanhar que eu pensava que o puto era disléxico, mas não, ele troca o O com o U, o A com o E, porque não percebeu aquilo que a professora disse. Quer dizer, ou seja, eu só posso estar preocupada, mas também vos confesso uma coisa, a minha primeira preocupação quando isto desconfinar não é transmitir conhecimento formal aos meus alunos. E olhem que eu tenho 140. Portanto, não é de todo. Agora, se realmente isto tudo é novidade para todos, mas acabamos por viver numa sociedade, e agora só falando um bocadinho do papel da mulher. Hoje de manhã eu tenho uma unidade curricular que se chama Literacia Cidadã, onde se abordam estas questões. E alguém dizia, e bem, e a Sara também, por muito definidos e explicados que sejam os papéis, a mulher é vista como a cuidadora. A mulher é vista como é mesmo isso, como o berço da casa. E na realidade isto não pode ser visto desta forma. E hoje de manhã discutíamos isso, falávamos sobre isso na aula, dos direitos da mulher e do homem, etc. E na realidade a sociedade ainda nos julga muito e ainda está a anos-luz, e falávamos das questões não só em Portugal como noutros países do mundo. Eu não sei se vocês leram, aliás, a Vânia leu uma notícia que a Unicef e a Organização Mundial de Saúde publicou, que até 2030 não sei quantos milhões de crianças e jovens vão casar e vão ser vítimas de violência, fruto deste contexto agressivo da pandemia e da pobreza no mundo. Perante isto, eu tenho que formar os meus alunos
pessoalmente, ou seja, a estrutura pessoal deles e social, e depois agregado à questão às questões formais. Porque realmente o que se passou na China, muitos pensam que é distante, mas é aqui ao lado. E aquilo que se passa aqui ao lado, que pode ser no Alentejo ou que pode ser em África, é próximo de mim. E é isto que eu tento transmitir aos meus alunos, mais do que... Eles têm, aliás, neste momento a aprendizagem, e só para vocês sabem melhor disto do que eu a partir da minha casa, eu consigo construir uma tese sobre qualquer coisa, tenho tudo à mão. A internet permite-me, mas não me permite construir e dar, gerar competências além fronteiras para os meus alunos. Isso é a minha preocupação. Mas garanto que estou muito preocupada, porque sei que há pessoas que estão na linha, que estão mesmo na linha. E os meus colegas também, muitos na linha já. Há um incentivo, mas se isto não desconfina amanhã, porque todos nós estávamos à espera que íamos desconfinar dia 5 de Abril, ou seja, houve uma ideia errada que o ensino superior ia desconfinar no dia 5 de Abril e que os outros iriam desconfinar já dia 15. E quando realmente essa informação não acaba por não se concretizar, digamos que a nossa resiliência veio para o zero. Agora estamos a injetar novamente para tentar aguentar mais uns dias, mas estamos todos no limite. Portanto, eu penso que é o possível, é aquilo que se pode fazer, mas vai deixar grandes lacunas, e eu digo isto às educadoras, por exemplo, que vão terminar o curso este ano. Preparem-se, vocês têm um longo trabalho a fazer nos próximos anos com estas jovens, com estas crianças. Sem dúvida. Há que restabelecer muitas competências, muitos medos, muito tudo. Portanto, é isto que eu posso dizer, e é claro que há pouco vinha a ouvir na rádio também, pois ok, somos muito gratas por todas termos saúde, ok. Mas é uma saúde, talvez para algumas de nós, já fictícia. Pois, também acho, concordo. Não tivemos o Covid, digamos, há uma perspectiva que não tivemos o Covid, mas há aqui outras dimensões, que a mim me preocupam. Sim, e que realmente temos que sensibilizar a sociedade e aqueles que estão próximos de nós para ela. E é aquilo que eu vos posso dizer relativamente à pergunta que a Vânia, e para não me alongar mais. Vê-se logo que é algarvia. Olha, eu fui feita debaixo de um chaparro no Alentejo, minha querida. Agora não queremos saber. Ou seja, os meus pais são alentejanos, as minhas costelas são todas alentejanas, eu brinco sempre. Eu devo ter sido feita debaixo de um chaparro à sombra, só pode. Portanto, e o meu coração é todo ele alentejano, porque os meus pais são do Concelho de Almodóvar, portanto... e pertinho de nós. É com muito... E estou sempre ligada ao Alentejo, por várias razões, não é? Portanto, mas realmente dar-vos os parabéns pela iniciativa e também por um momento de... Eu hoje passei o dia todo em Zoom, como a maior parte de vós, e amanhã tenho aulas das 9 da manhã às 5 da tarde. Com uma hora de almoço, portanto, se estes momentos não são possíveis, nós brecamos, pá, porque... Olha, Cláudia, e é assim, e porque o tempo na internet também desaparece no instante, não é? Acho que muita coisa haveria para dizer, acho que foi uma mais-valia o contributo de vocês todas. Eu espero, em nome do município de Serpa, poder receber-vos presencialmente num futuro próximo, não é? Aqui algumas pessoas eu tenho o privilégio de poder estar mais próxima, uma vez também estão na nossa cidade, mas esperar que estas pessoas que estiveram aqui, que participaram, algumas que não tiveram a assistir, mas desejo que se possam juntar a nós brevemente. Agradecer mais uma vez a vossa participação, dizer que na sexta-feira também contamos ter uma conversa muito interessante. Vamos ter 4 mulheres, uma que teve um bebê à entrada de casa na sala, uma atriz que neste momento não pisa ao palco há algum tempo, uma mulher que é apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, e penso na Natasha, que estarei a esquecer, mas isto também é hora, isto a hora também é muito difícil para todos, não pensem. Portanto, penso que estou aqui a esquecer uma, mas não será obviamente por mal, fica para descobrirem na sexta-feira, não se esqueçam, juntem-se a nós.
conversas entre mulheres, sexta-feira às 21h, também aqui em direto no Facebook, e acho que vai ser também uma mais-valia para encerrarmos esta que é mais uma iniciativa das comemorações do Dia da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, que o município de Serpa, apesar da distância, não quer deixar de assinalar. Quero agradecer a todas, desejar que a partir de amanhã possamos ter melhores notícias, que possamos começar a desconfinar, para aproveitarmos a primavera que também vem aí, e desejar aqui às colegas também da psicologia que se reestruturem, porque vamos ter muito trabalho pela frente. É isso. A saúde mental vai nos dar muito trabalho. Muito obrigada por esta experiência, gostei bastante. E espero que nos possamos reencontrar, não é? Vamos reencontrar, com toda a certeza, Carmen. Agradeço também aos colegas do nosso Gabinete de Informática de Comunicação que fizeram todo o apoio na transmissão desta conversa. Obrigada a todos e a todas, um resto de uma boa noite.